Aleluia! Glória a Deus! Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia! Santo é o teu nome, Jesus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Amém. Glória a Deus. É uma alegria muito grande sentir a presença e o poder de Deus aqui nesse lugar. É uma sequência, eu creio que é uma sequência daquilo que Deus já tem feito. Nós não temos mérito nenhum pelo aquilo que é Deus que está fazendo nesse lugar, amém? Quantos compreendem que a presença de Deus não tem nada a ver com quem está aqui, não tem nada a ver com que, desde o início que começou esse culto, eu sei que foi conduzido por Deus, porque teve uma hora aqui, quando eu vim para o banco aqui, eu estava ali, e eu falei assim, Deus, praticamente não precisa nem de eu pregar, Senhor, porque o Senhor está falando tudo aquilo que o Senhor já tinha colocado no meu coração. Quando a Sueli abriu o culto aqui, já era algo que Deus tinha me dado, e através da vida dela, Deus já estava falando. E aí depois vem o Serginho aqui ministrar e falar a respeito daquilo que o Espírito Santo estava fazendo. Foi só confirmação, uma coisa foi confirmando com a outra. E eu falei assim, Deus, praticamente o que o Senhor me deu já foi pregado aqui, sim. Mas eu creio que Deus, Ele sempre tem mais, amém? Aleluia. Vire para o irmão que está ao seu lado e fale para ele assim, você não está aqui por acaso. Deus vai te tocar essa noite, como Ele já tem tocado. Se sinta privilegiado pela presença de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia em João, o livro de João, capítulo 14. É tudo sobre ele, amém? João 14, 15. E ainda veio o Júnior ainda para completar e falar aquela palavra que eu falei assim, meu Deus, como que eu vou pregar agora, gente? Está todo mundo falando que Deus tinha me dado. Ai. Amém? João 14, verso 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro, Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. E é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita em vocês e estará com vocês. E no verso 18 ele disse assim, não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês mais um pouco, e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai e que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também amarei ele e me manifestarei nele. Só até aí. Pode se assentar, irmãos. Então, quando o Júnior começou a falar aqui sobre prova de amor, é por onde a gente vai começar aqui. O tema dessa mensagem é Você Não Está Sozinho. Porque Jesus, ele começa no versículo 15, ele disse assim, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E como podemos provar isso para Deus? Foi exatamente o que o Júnior falou aqui. Abraão, ele provou isso para Deus. Ele provou entregando o seu único filho. Porque palavras, às vezes, são só palavras. Mas Deus quer ver da gente atitude. Ele quer ver ações nossas. Porque eu simplesmente posso virar para a Giovana e dizer assim, poxa, Giovana, eu te amo.
Mas, se eu não tiver feito nada pela Giovana, se eu não tiver ter tido nenhuma ação para provar isso, será só palavra? Ela não vai acreditar no que eu falei. E Jesus ele começa assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Então, para a gente provar que ama a Deus, a gente precisa guardar os mandamentos dele. A gente precisa ter em mente aquilo que Jesus deixou para nós como mandamento. E aí a gente começa, né? Eu creio que essa igreja é uma igreja obediente, é uma igreja que serve ao Senhor e é uma igreja que ama o Senhor. Amém? Então, a gente precisa provar isso para Deus com ações, atitude, né, no nosso dia a dia. E é isso. Amém? Toda vez que eu vou pregar, o Serginho, que trabalha comigo, ele sabe disso, sempre acontece alguma coisa. É o inimigo mesmo, com certeza, é furioso. E sempre ele procura atacar no meu carro, sempre. Aí, dessa vez, da outra vez que eu ia ministrar a palavra, que eu tive a oportunidade, foi em Correias, que o carro também quebrou. E aí eu falei assim: pô, inimigo, tu acha que que o carro quebrar, tu vai conseguir me parar? Eu desço até a pé. Eu estava preparado para descer a pé para o culto, que a igreja era em Correias, e quando um vizinho, falou assim: cara, o que aconteceu aí? Aí eu expliquei para ele que o carro não queria pegar, simplesmente parou lá e não quis pegar. E eu falei assim: eu também não vou ficar insistindo, porque eu já tenho horário para o culto. Aí ele falou: não, cara, que isso? Vamos tirar aqui. Se ele não pegar, eu te levo. Eu falei assim: olha só, o inimigo tenta, mas Deus também envia pessoas para te ajudar. Deus ele também tem um cuidado com a gente. E hoje o meu carro já começou a quebrar de manhã, antes de eu chegar do serviço. Só que essas coisas acontecem com a gente. A resposta que a gente tem que dar é sobre aquilo que a gente tem, certo? A gente tem que dar uma resposta para Deus. E então a gente não pode murmurar e nem questionar daquilo que acontece. A gente simplesmente tem que crer que a gente tem um Deus que cuida da gente. Amém? Então, eu quero falar sobre uma pessoa aqui que é o nosso amigo, alguém que Deus nos deu, que é o Espírito Santo. Ele falou assim no verso 18: não deixarei que vocês ficarão órfãos. Ou seja, Jesus ele é um plano de Deus, né? Ele é um plano de salvação, e Jesus ele veio para morrer no meu lugar e no seu lugar. Só que chegou a certa hora que foi se aproximando disso, Jesus começou a preparar os discípulos. Isso serve para a gente também, né? Eu acredito que Jesus preparando ali os discípulos, o coração deles começaram a ficar aflito, porque Jesus já sabia que estava chegando a hora dele partir, dele ser crucificado. Então ele falou assim com os discípulos assim: fica tranquilo, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu não vou deixar vocês órfãos, eu enviarei outro para vocês, o Consolador, o Espírito da verdade, aquele que o mundo não pode ver, nem conhece, mas vocês conhecem, porque ele vai habitar em você e vai estar com você todos os dias da sua vida. E toda vez que você precisar, você vai ter alguém ali do seu lado, andando ali contigo, te auxiliando, te ajudando. Mas, para isso, a gente precisamos crer que ele é o nosso amigo verdadeiro, que ele é o Espírito Santo do Senhor, ele é o Espírito Santo de Deus, que está ali para nos ajudar, para nos aconselhar e para nos auxiliar. Amém? Bom, certa vez, um testemunho bem breve aqui, eu vou correr um pouquinho, porque eu sei que tem pouco tempo. Certa vez eu estava em casa e, de repente, eu cheguei em casa, eu quero elogiar minha esposa aqui, né, diante do altar, porque ela é muito caprichosa com a nossa casa, com a nossa família, e ela cuida muito bem da nossa casa. Um dia eu creio que todos aqui, meus irmãos aqui, alguns já foram lá em casa, mas alguns ainda vão ter a oportunidade, eu creio em nome de Jesus. E vocês vão ver que o capricho que ela tem com a nossa casa lá. Só que dessa vez eu cheguei do serviço
eu acho que teve algum, se eu não me lembro muito bem, eu acho que teve algum evento da igreja, então foi uma correria. Ela saiu de casa e esse dia a casa não estava tão bem arrumada assim. E aí eu me deparei com aquela situação. Ela sabe disso, eu não esquento muito para isso. Ela é muito organizada, é bem diferente de mim. Eu sou um pouquinho desorganizado. Hoje, quando eu falei com isso com ela, ela falou assim, um pouquinho? Pô, tu tá de brincadeira, né? Pô, até muito. Aí, eu reparei aquela situação e olhei logo para a pia. Eu falei assim, que isso, hein? Vou dar um jeito nisso aqui. Aí fui lá lavar a louça. Só que quando eu estava lá lavando louça, de repente eu creio, eu tenho certeza que foi exatamente assim, que o Espírito Santo ele começou a falar comigo através daquela atitude que eu tive ali. Eu começando a lavar a louça, o Espírito Santo de Deus, ele falou comigo assim, eu também sou assim. Eu não exijo nada de ninguém. Você sabe exatamente o que tem que fazer. Você sabe exatamente onde me encontrar. E você sabe onde me achar. E eu só estou esperando uma atitude sua. Eu sabia o que tinha que fazer, eu sabia o que precisava fazer, eu só tinha que fazer. Eu só tinha que tomar atitude. Sabe por quê? O Espírito Santo de Deus ele não vai te cobrar nada, ele não vai te exigir nada. Porque você que tem que saber, ter esse conhecimento e entender que é você que precisa fazer. Porque ele está disponível, ele está ali te aguardando, ele é a promessa. Jesus ele falou assim, cara, eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar para vocês o Espírito Santo, ele vai estar ali disponível para vocês só precisam buscar ele. Você sabe onde exatamente encontrar ele é teu amigo fiel, e é para todas as áreas da sua vida. E eu lavando aquela louça ali, e o Espírito Santo falando essas coisas comigo, eu falei, poxa, é verdade, né? Eu estou bem relaxado então, né? Aí eu fui me tocando, eu falei assim, exatamente sobre isso, da mesma intensidade que eu fui lá e reconheci isso, eu preciso reconhecer as coisas de Deus e fazer para Deus dessa mesma forma. E aí um conselho para os maridos aqui dessa igreja, para os homens dessa igreja, para os valentes, né? Para aqueles que são marido e aqueles que não são ainda, vai se preparando aí. Assim, para as mulheres, nunca exija nada do seu marido. Sabe? Ensina ele com simples coisas, sabe? Fazendo, você estimulando ele, mas não exigindo. Ah, você tem que fazer isso. Ah, porque eu fiz isso, você tem que fazer aquilo. Não. Lá em casa, a Gisele ela me ensina muito, às vezes, no silêncio, sem falar uma palavra. Por isso que aquele dia eu fui lavar a louça. Ela não me pediu, irmão. E, assim, um conselho para os maridos. Marido, também não espera a tua mulher chegar ao ponto de jogar uma piada para você entender que tem que fazer alguma coisa. Você também precisa entender que, às vezes, é necessário que você tenha que fazer algo para ajudar em casa. Não vai quebrar tua mão, eu tenho certeza disso. Pelo contrário, isso só vai acender a chama do amor na sua casa. Isso só vai acrescentar na sua família. É semente. É semente. É isso aí. Lá em casa funciona. Então, o Espírito Santo ele foi me conduzindo a essas coisas e me alertando. E eu creio que ele me ensinou muito através daquela louça que eu lavei, daquele caso que eu arrumei ali, daquele jeitinho. Eu entendi que eu preciso sempre buscar o Senhor, mesmo se Ele não falar nada. Às vezes você não vai sentir, às vezes você não vai ver, não vai ouvir uma voz, mas você sabe o que fazer e como fazer. Amém. E eu tenho certeza que Ele vai estar lá no mesmo lugar de sempre, disponível, esperando por você. Porque, na verdade, o que Ele mais quer é ter esse encontro com você. Ele quer estar ali te esperando. Ele é apaixonado por você. A Bíblia fala e nos garante isso, que ele tem até ciúme de você, irmão. Ele tem ciúme de mim. Ele não quer trocar a gente por nada. Ele quer estar lado a lado com a gente. E da mesma forma que ele é apaixonado pela gente, a gente também precisa ser apaixonado por ele. E aí a gente ganha muito mais. E por que eu falei do carro? Porque, assim, quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, é diferente, irmão, quando acontece alguma coisa na nossa vida ao contrário.
a gente age diferente, porque eu poderia começar a reclamar ali, sabe? Eu poderia começar a falar assim, dá tudo errado, a minha vida já começou errado, eu já acordei pisando, né, com o pé esquerdo, né, que a pessoa fala. Direito? Esquerdo. Já acordei pisando com o pé esquerdo, na lama e tal, né, se atropelando. Mas não, querido, quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, não é dessa forma. Quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, a gente pensa nas coisas que a gente vai falar, a forma que a gente vai agir. Isso é uma resposta, sabe? Isso é uma resposta para Deus. A gente precisa dar uma resposta para Deus. Deus, muitas das vezes, não está esperando pergunta, Ele está esperando uma resposta nossa. A gente precisa dar uma resposta através das nossas ações e das nossas atitudes. E isso sim vai mudar, isso sim vai fazer uma grande diferença. Reclamar não vai mudar nada. Questionar não vai mudar nada. Mas agir segundo aquilo que o Espírito Santo vai te conduzir, vai te instruir. Isso sim vai fazer uma grande diferença no seu dia. Vai fazer uma grande diferença na sua vida. Amém? Amém. Antes de eu me converter, né, ou até mesmo convertido, há pouco tempo, né, recém-convertido, eu acredito que eu estou falando de mim, eu não sei você, eu pensava muito em mim, eu pensava muito nas minhas coisas, nas minhas vontades, nos meus prazeres. Só que aí eu entendi que não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com o reino de Deus. Por isso que a gente precisa dar a liberdade ao Espírito Santo para Ele nos conduzir essas coisas. Porque a gente, quando pensa que é só sobre nós, a gente começa a ser egoísta. A gente começa a não cumprir os mandamentos de Deus, que Ele falou assim, e isso é uma resposta que a gente está dando para Deus. Então, a gente não ama Deus. Quando a gente dá uma resposta dessa, de pensar só em nós, só nos nossos interesses, só nas nossas vontades, a gente está dizendo que a gente não ama Deus, simplesmente assim. Mas quando a gente ama Deus, a gente começa a dar uma resposta para Ele diferente. A gente começa a agir diferente, a fazer as coisas diferentes. Amém? Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus é uma promessa tão preciosa na nossa vida que o plano de Deus é perfeito, né? Porque Jesus ele morre pela nossa vida, pela minha vida e pela tua vida. E aí, quando ele faz isso, ele fala assim, eu não posso deixar vocês sozinhos, eu não posso deixar eles desamparados, eu preciso preparar algo, e ele vem e prepara o Espírito Santo. E o Espírito Santo que está conosco, nosso amigo, aquele que não deixa a gente sozinho em nada, aquele que está com a gente em todos os sentidos. De repente você pensa assim, o Espírito Santo só está comigo nos dias bons, né? Não é verdade. O Espírito Santo está com você nos dias ruins. Porque o que eu quero te dizer essa noite é o seguinte, quando a gente pensa assim, legal, Jesus morreu em nosso lugar e nos deu a salvação, beleza? Isso aí já está ótimo, né? E aí depois ele envia o Espírito Santo. Aí a gente fala assim, maravilha, melhor ainda, né? Jesus falou assim, vou enviar outro que é igual a mim, ele é idêntico a mim, cara. Então, Jesus está do meu lado. Ele está aqui, cara. Ele está aqui para me ajudar em qualquer coisa, em qualquer área da minha vida. Só que, deixa eu te dizer uma coisa. Isso não anula os problemas que você vai enfrentar. Isso não anula as dificuldades que você vai passar. Só que, deixa eu te dizer uma coisa. Só que você ter o Espírito Santo de Deus na tua vida, isso faz totalmente diferente. Os problemas vão vir, as dificuldades vão vir, mas teu Espírito Santo, ele vai te ajudar a lidar com as dificuldades, com os problemas e saber resolver. Aleluia. A vitória é sua, Jesus já falou, a vitória é nossa. Jesus ele falou assim, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci. Jesus teve problema, teve dificuldade. O próprio Jesus, querido, o próprio Jesus foi conduzido para o deserto pelo Espírito Santo. Então, ou seja, vai ter vezes que o próprio Espírito Santo vai te conduzir em lugares difíceis, porque ele quer. Só que é diferente você entrar em lugares difíceis e saber que o Espírito Santo está ali, cara.
Isso faz uma grande diferença na nossa vida, porque aí você vai saber lidar exatamente com aquele problema de como tem que lidar. Porque Jesus, quando ele foi conduzido para o deserto, ele foi ser tentado pelo próprio diabo. E o diabo ele tentou de todas as maneiras destruir a vida de Jesus. Mas só que quando Jesus, ele sabia, ele era o próprio Deus, mas ele sabia que ele foi conduzido por algo ali que estava com ele, que ele podia contar. Ele falou assim, eu tenho condições de sair daqui, porque há um plano ao meu respeito. Deus preparou tudo, e eu tenho um Espírito aqui, que me conduziu nesse lugar, não para perder, mas para vencer. O Espírito Santo vai te conduzir em alguns lugares porque ele quer te capacitar, ele quer mudar você de fase, ele quer passar você para níveis maiores, coisas maiores. Por isso que ele quer te capacitar. Foi o que o Júnior falou exatamente aqui. Deus está te provando, não é porque ele quer matar aquilo que você mais quer, é porque ele quer mudar você de fase, ele quer levar você para outro nível, ele quer levar você para outro lugar. E quando você for para outro lugar, Deus tem ainda um lugar melhor ainda do que esse. Porque Deus ele sempre vai te surpreender. Como a gente sempre aprende aqui nessa igreja. Eu aprendo muito com os irmãos aqui, tanto com quem ministra e quanto os que estão aqui. Você ministrar ou você não ministrar, eu não vou deixar de aprender com você. Porque tudo é um aprendizado. Observar cada gesto, cada detalhe, cada falha, cada coisa que acontece aqui nesse lugar é um aprendizado. Porque sempre Deus está falando, Deus fala de várias formas. Uma vez eu fui no evento e eu aprendi muito com isso, porque eu pensava que ser tocado pelo poder de Deus, eu tinha que sair daqui dando voadora. Sério, eu pensava nisso, porque eu via pessoas rodar e eu falava assim, caraca, Deus, eu nem rodo, eu não sei. Como que eu vou fazer isso, Senhor? E eu pensava assim, cara, como que eu vou fazer isso? E eu via pessoas, e eu acho, cara, bacana, sabe? Pessoas falando em várias linguagens diferentes, isso é muito bom. Deus, o Espírito Santo, ele vai te dando linguagens novas, mas pessoas, né, se distribuindo para um lado e para o outro. E interessante que é de Deus que ninguém se machuca, no final está todo mundo bem. Só que ele falou o seguinte, o pregador que estava ministrando essa noite, ele falou assim, o seguinte, ele falou assim, pessoas aqui foram tocadas pelo poder de Deus. Mas existem pessoas aqui que não se moveram do lugar, mas Deus também pegou elas. Porque Deus ele age de várias maneiras. Deus ele faz coisas de várias maneiras. Ele faz coisas de maneiras diferentes, com pessoas diferentes. Contigo, talvez ele vai agir de um jeito, comigo ele vai agir de outro. Mas ele sempre vai agir, porque ele é o Deus da verdade. Ele é o Deus da paz. Aleluia! Ele é o Deus que transforma. Por isso que há algo disponível para nós. Algo disponível para nós, que é o Espírito Santo. Por isso que a gente tem que andar. A gente tem que andar. Quando a gente entende isso, a gente tem que acordar e já fala assim, Espírito Santo, bom dia, Espírito Santo. Né, Carla? Até lembrei aqui daquele livro, Bom Dia, Espírito Santo. A gente tem que acordar e andar com ele, cara. A gente já tem que sair e falar assim, Espírito Santo, eu não sei o que vai acontecer no meu dia hoje, mas o que acontecer, independente do que acontecer, eu sei que o Senhor está comigo, e o Senhor vai me ajudar, o Senhor vai me alinhar, o Senhor vai me fazer resolver. E se o Senhor não fazer resolver hoje também, eu tenho certeza que o Senhor vai me dar a solução daqui para frente, mas eu sei que o Senhor vai me dar, porque eu garanto, o que me garante é a Tua palavra. O que me garante é aquilo que o Senhor falou, é aquilo que o Senhor preparou. Aleluia. Glória a Deus. Então, quantos compreendem que tem um amigo aí disponível? Você tem um amigo que você pode contar para tudo na sua vida. É muito bom ter amigos físicos, amém? É muito bom ter pessoas que você pode contar, mas nem sempre aquele amigo ele vai poder estar no lugar que você está. É igual, às vezes, eu falo, né, de trabalho, eu falo muito no trabalho, eu falo assim, pô, cara, se meti num bico de sinuca aí. E, às vezes, a gente nem sabe como que a gente entrou nesses bicos de sinuca, mas só que tem pessoas, o teu amigo, ou, às vezes, a pessoa que você ama, não vai poder estar nesse lugar. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo, o teu amigo fiel, aquele que pode te acompanhar em qualquer lugar, em qualquer situação, ele vai estar ali. Ele vai estar ali para te auxiliar e para te ajudar, para te conduzir. Porque o plano do Espírito Santo não é somente isso, amém?
O Espírito Santo, ele não é somente só isso. Ele quer te conduzir à vida eterna. Ele quer te conduzir para o céu. Ele quer confirmar a salvação daquilo que Jesus fez por você, fez por mim todos os dias. Ele quer te fazer lembrar do sacrifício. Porque Jesus, ele falou assim, ele não vai falar dele, ele vai testificar daquilo que eu fiz. Ele vai fazer você lembrar do sacrifício de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Deus, obrigado, Deus, pela tua palavra nesse lugar. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é o nosso melhor amigo. A Carla pregou aqui domingo e ela já é a segunda mensagem que ela fala sobre Paulo e Silas, não é verdade? Sobre Paulo. Só que eu também falei assim, eu também vou falar um pouquinho sobre Paulo. Então, uma coisa que me chamou a atenção aqui sobre Paulo e Silas. Quem lembra dessa passagem? Amém? O que me chamou a atenção sobre Paulo e Silas é que eles foram presos inocentemente. Quantos compreendem isso? Eles não fizeram nada para ser presos, foi jogado numa cadeia para ser chicoteado, caluniado e responder um processo por aquilo que eles não fizeram. Acusações falsas. Só que o que me chama muita atenção nisso, querido, é que quando eles estão lá naquele lugar, sendo acusados por aquilo que eles não fez, sabe? Sendo caluniado e chicoteado por aquilo que eles não mereciam, eles lembraram do Espírito Santo naquele lugar. Eu tenho certeza disso, porque foi o Espírito Santo que comoveu eles. Porque quando eles naquele lugar de prisão, qualquer uma pessoa poderia pensar assim, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu não fiz nada por isso, eu estou sendo chicoteado, eu sou inocente. Muitas das vezes a gente está nesse lugar e a gente quer falar assim, pô, cara, eu não mereço. A gente quer justificar por que eu estou aqui, por que eu estou passando por isso. Mas não, eles falaram assim, vamos para o joelho. Vamos para o joelho. E eles falaram assim, vamos orar, vamos adorar o Senhor, porque se nós estamos aqui, porque foi o Espírito Santo que nos conduziu aqui, e se Ele nos conduziu aqui, nós vamos sair daqui, porque o Senhor vai nos dar a vitória, porque Ele vai dar a vitória. E eles foram, a presença de Deus foi tão forte naquele lugar, que cadeias se romperam, até aqueles que eram acusados por coisa que fez, foi liberto. Até aqueles que eram acusados, que estavam ali, que merecia estar ali porque fizeram coisas erradas, foram libertos, porque a presença de Deus foi tão grande naquele lugar. Porque aonde a presença de Deus está, não tem a ver com aquilo que foi feito, daquilo que foi falado. Ela transforma, ela muda o ambiente, ela muda o lugar. Porque a presença de Deus, ela é maravilhosa. A presença do Espírito Santo faz essas coisas. Amém? Então eu te convido a se colocar de pé nesse lugar.